Neste capítulo que lemos de João, estaremos enfatizando o versículo 14. Este é o nosso encargo. E o Verbo se fez carne. Queremos estudar o significado bíblico da encarnação do Verbo de Deus, a suprema importância deste fato e quais foram as dificuldades durante a história da igreja. Queridos irmãos, durante a história da igreja, muitos homens, muitos irmãos tiveram que lidar com a dupla natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Se a natureza divina de Cristo for enfatizada de uma maneira desequilibrada, irmãos, nós cairemos numa heresia. Qual? Deixaremos de ver que Jesus é homem. Por outro lado, da mesma forma, se a natureza humana de Cristo for enfatizado em demasia, cairemos numa outra heresia. Qual? Deixaremos de vê-lo como Deus. Irmãos, não podemos abrir a janela e jogar 2000 anos de história da igreja pela janela. Infelizmente, muitos líderes cristãos fazem isso hoje. Eles deixaram de aprender com a história da igreja e pisam nos mesmos erros que homens já pisaram no passado. Deixa eu falar algo sobre isso. Muitos anos que tenho comunhão e ando com o Ayrton, e ele sempre nos encorajou e sempre nos ensinou a aprender com a história da igreja. E agora não me refiro apenas esses 2000 anos de história da igreja sobre o corpo de Cristo que está sobre toda a terra, mas também precisamos aprender, irmãos, com a história da igreja local, com a nossa história, a história que Deus está escrevendo em nós e através de nós. Irmãos, quantas coisas já aconteceram nesses mais de 30 anos de fé, onde estamos congregando juntos, não é verdade? Por exemplo, muitas famílias já foram, que tiveram entre nós, algumas retornaram, outras nunca retornaram. Precisamos ter um coração para aprender com a história da igreja, irmãos. Essa é a nossa história. Foram coisas que aconteceram, que Deus permitiu, que Deus registrou. Irmãos, quando nós aprendemos com a história da igreja, creio que alcançamos corações sábios diante de Deus e somos guardados e somos livres de pisar nos mesmos erros que já foram cometidos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, se não virmos bem a pessoa de Cristo, não podemos ver bem a obra de Cristo. Se não virmos bem a pessoa, não vamos ver bem a cruz, a obra, o que Ele fez, o que Ele realizou, o que Ele consumou na cruz. Amados irmãos, a cruz em si mesma, ela não é nada, irmãos, mas nós precisamos ver quem ali se entregou. Veja, antes de Jesus ter morrido naquela cruz, milhares de pessoas já tinham morrido pelo Império Romano crucificados, mas isso nunca teve relevância, isso nunca influenciou, isso nunca mudou a história da humanidade. Mas agora, irmãos, há 2000 anos atrás, se nós olharmos e vermos quem ali se entregou, então nós vamos perceber que o que dá valor à cruz é o Cristo da cruz, é o Verbo encarnado que morreu naquela cruz, irmãos. Assim como nós precisamos de uma visão do ser de Deus, nós precisamos de uma visão do ser de Cristo, da sua dupla natureza, da natureza humana e da natureza divina, meus irmãos, e das implicações da cruz. Esta verdade, irmãos, precisa ir muito além do nosso entendimento natural. Na verdade, irmãos, esta revelação sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus precisa ganhar para sempre o nosso coração, meus amados irmãos. Queridos, durante os primeiros séculos da história da igreja, houve muitas controvérsias a respeito da pessoa da Trindade, e o Gerson já compartilhou conosco de uma forma graciosa esse assunto, amém?
mas também houve muitas controvérsias a respeito da pessoa de Cristo. Veja, nos primeiros séculos, algumas pessoas pensavam que quando Jesus de Nazaré nasceu, ele era um homem comum, como você e eu, só que um homem muito especial, que Deus havia separado no seu plano. E quando este homem chegou aos 30 anos de idade, irmãos, ele foi e se apresentou a João Batista, um profeta de Deus, para ser batizado. Quando ele foi batizado, o Logos eterno desceu sobre ele, e todo o ministério de Jesus foi executado no poder e na graça do Logos. Agora, quando ele morreu naquela cruz, essas pessoas diziam que o Logos o abandonou de novo. Por quê, irmãos? Porque Deus não pode morrer. Veja, há alguma verdade envolvida aqui, mas quando isso é colocado desta maneira, tudo junto, isto é uma grande heresia, meus irmãos. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia ensina a respeito da pessoa de Cristo. Não é isso, meus irmãos. O que a Bíblia nos diz a respeito da pessoa de Cristo? Não são duas pessoas, é uma pessoa só. O Verbo não se uniu a uma pessoa chamada Jesus, irmãos. Vamos voltar à palavra de Deus. O que diz no versículo 14? E o Verbo se fez carne, quando nasceu naquela manjedoura, meus irmãos. Neste mesmo período havia uma outra heresia chamada de docetismo. O que essa heresia pregava? Ela dizia o seguinte: que Jesus teve uma aparência humana, mas não era homem no real sentido da palavra. Era quase como um fantasma, irmãos, mas que se podia tocar. Irmãos, eu vos convido novamente a voltar à palavra de Deus. Versículo 14, o que está escrito em João 1? E o Verbo se fez carne. Queridos irmãos, não está escrito em João, em nenhum lugar da palavra de Deus, que o Verbo se uniu a uma outra pessoa. Nem tampouco diz que esse Verbo teve uma aparência humana sobre a terra. A palavra em João é muito claro, meus irmãos. O Verbo se fez carne, amém? E habitou entre nós. Graças a Deus. Irmãos, durante a história da igreja, somente no concílio chamado Concílio da Calcedônia, no 5º século, no ano de 451, foi firmada a doutrina a respeito da pessoa de Cristo. Doutrina esta, irmãos, que foi ganhando corpo, forma, e somente neste concílio ela ganhou uma definição sobre a pessoa de Cristo. Para isso, irmãos, Deus usou de um modo muito especial um irmão, um homem de Deus chamado Leôncio. Queridos irmãos, até aqui eu quero deixar com uma palavra de introdução, mas quero dizer o seguinte: eu estou muito alegre e muito grato a Deus. Sabe por quê? Porque esta revelação a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus atravessou séculos e séculos, culturas, oceanos, continentes, povos, nações, tribos, línguas, irmãos, e chegou até nós. E esta revelação ganhou o nosso coração e continua ganhando o nosso coração. Irmãos, agora eu e você podemos permanecer sobre esta revelação da encarnação do Verbo. Não só apenas permanecer nela, mas andar por ela. Queridos irmãos, João diz assim, que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Mas, quando nós cremos em Jesus, o Senhor Jesus recebeu das mãos do Pai a promessa e enviou quem, irmãos? Quem? O outro Consolador, o Espírito Santo. Por isso eu e você hoje, livremente, porque temos essa revelação, nós podemos confessar que Jesus Cristo se fez carne, o Filho do Deus vivo,
o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, irmãos, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Olhe para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele, confesse por meio do Espírito Santo que Jesus Cristo veio em carne. Irmãos, então agora nós podemos avançar e ver o primeiro aspecto da encarnação do Verbo de Deus esta noite. E nós podemos dizer que esse aspecto é o seguinte: Jesus foi um verdadeiro homem, mas sem pecado. Irmãos, será que temos que nos preocupar em entender essas coisas? Será? Pode parecer isso de menor importância, irmãos, mas de nenhuma maneira é de menor importância. Porque se Jesus não teve uma natureza humana idêntica à nossa, então ele não teve uma alma. Agora, irmãos, se Jesus não teve uma alma, irmãos, ele não poderia receber e sofrer tentações. Se Jesus não teve uma alma, ele não poderia ter emoções. Se Jesus não teve uma alma, ele não poderia participar da natureza humana, da vida humana, assim como ela é. Se Jesus não teve uma alma, ele não poderia ser um adequado intercessor. Se Jesus não teve uma alma, então não poderia ser verdade tudo que o livro de Hebreus fala, declara e revela sobre ele. Enfim, irmãos, Jesus foi um verdadeiro homem, mas sem pecado. Irmãos, nós vamos citar muitos textos. Queria sugerir, para nós ganharmos tempo, que os irmãos anotassem, não se preocupassem muito em abrir a Bíblia, porque eu tenho plena certeza de que os irmãos são fiéis. Quando os irmãos chegarem em casa, no decorrer da semana, os irmãos vão se debruçar sobre a palavra de Deus, e vão orar, e vão meditar, para que cada vez mais o Espírito Santo fale profundamente sobre esta verdade no teu coração. Amém, irmãos? Então, irmãos, agora eu quero voltar à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você vê, irmãos, ele teve uma alma, mente, vontade, emoções. Os 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos, eles foram escritos na mesma ótica, irmãos. Cada um deles enfatiza um aspecto da humanidade de Jesus, para mostrar que Jesus foi um verdadeiro homem. Eles mostram o Senhor caminhando, o Senhor cansado, o Senhor chorando, o Senhor tendo fome. Enfim, eles mostram um verdadeiro homem. Em Hebreus, irmãos, capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, irmãos, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pode socorrer aos que são tentados. Você vê? O Senhor sofreu tentações, e ele é aquele que pode socorrer todos que são tentados. O Senhor tinha uma alma, mente, vontade, emoções. Ele participou da vida humana como ela é. Ele é um verdadeiro homem, mas sem pecado, irmãos. Irmãos, Jesus conhecia o pecado como ninguém jamais conheceu, irmãos. Sabe por quê? Porque as trevas não têm capacidade para sondar as trevas, mas a luz sonda as trevas, e Jesus é a luz, meus irmãos. João diz assim no capítulo 1, versículo 9: ali estava a verdadeira luz, que
que ilumina todo homem que vem ao mundo. Este ali, irmãos, não é um lugar que você possa procurar, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, irmãos. Por isso a Bíblia também diz que aquele que crê em Jesus não andará em trevas. Amém? Amém, irmãos? O Senhor é esta verdadeira luz. Irmãos, Jesus, ele experimentou tentação de uma maneira que eu e você nunca sonhamos experimentar. Por quê? Porque ele é santo. Ele conhece, irmãos, o mal até a sua profundidade, na sua totalidade, irmãos. 100% ele conhece. A Bíblia diz, como já vimos em Hebreus, irmãos, que ele foi tentado em todas as coisas. Eu e você não fomos e nunca seremos tentados em todas as coisas, meus irmãos, mas ele foi. Nós podemos gastar a nossa vida inteira, meus irmãos, e nunca seremos tentados em todas as coisas, mas ele foi, meus irmãos. Jesus, ele era absolutamente santo, meus irmãos. Ele sabe o poder do mal, ele sabe o poder das trevas, ele é o extremo oposto. Como disse João, ele é a luz. Ele é a luz. Irmãos, eu quero falar algo aqui. Espero que não tenha nenhum psicólogo aqui essa noite. Se tiver, me perdoa antecipadamente. Mas eu vou falar porque estamos diante de uma grandiosíssima e preciosa revelação a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Então não podemos nos calar. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, existe uma psicologia que é bíblica, mas há uma psicologia acadêmica, não bíblica. Por que eu quero dizer isso? Porque muitos cristãos hoje têm procurado a psicologia acadêmica para resolver os seus problemas. Mas eu quero dizer algo aos irmãos essa noite, irmãos. Estas pessoas, elas vão descobrir duas coisas com certeza. A primeira, que gastaram o seu dinheiro em vão. A segunda, vão descobrir que esta psicologia acadêmica, ela não chega a lugar nenhum, ela não pode verdadeiramente resolver o problema do ser humano. Por quê, irmãos? Porque esta psicologia acadêmica, ela estimula o homem a se sondar e tem como sua base filosofias humanas. Por exemplo, a filosofia de Descartes, penso, logo existo, e de outros filósofos gregos, conhece-te a ti mesmo. Só que aqui, irmãos, tem algo muito importante para ser avaliado agora. O que é? O homem não tem capacidade para fazer isto. O homem não tem luz em si mesmo suficiente para essa tarefa, irmãos. Então o conhece-te a ti mesmo para o homem é uma utopia. O que é utopia? É uma ilusão, um plano irrealizável, um plano que não se pode realizar, irmãos. Nós só podemos conhecer a nós mesmos, irmãos, na luz de outro, na luz santa de Deus, meus amados irmãos. Do contrário, o nosso conhecimento vai ser errado. Nós sempre acharemos que somos melhores do que na verdade somos. Mais uma vez, temos que voltar à palavra de Deus. Eu vou usar muito essa expressão de voltar à palavra de Deus, irmãos, para que todos nós sejamos encorajados, estimulados a amar a palavra do Senhor, investir muito tempo sobre ela. Amém? Amém. Irmãos, Salmo capítulo 36, versículo 9 diz assim: porque Ele é o manancial de vida, na tua luz vemos a luz. Os irmãos veem,
Somente na luz dele podemos nos ver adequadamente. Somente na luz dele podemos de fato sermos ajudados e sermos socorridos, meus irmãos. Queridos irmãos, Jesus conhece o poder e a ferocidade de todas as tentações. Por quê? Porque ele nunca caiu, meus irmãos. O Senhor nunca caiu. É o contrário do que nós pensamos, meus irmãos. É por isso que quando nós chegamos ao trono da graça, irmãos, como diz a palavra do Senhor em Hebreus, nós não precisaremos explicar, irmãos, nada sobre a tentação. Sabe por quê? Porque estaremos conversando com alguém que sabe tudo sobre as tentações. Alguém que sabe tudo sobre a natureza humana. Alguém que sabe tudo sobre o pecado, irmãos. Mas lembre-se, ele nunca pecou. Ele é santo. Ele é a luz que veio ao mundo e que ilumina todo homem, meus irmãos. Queridos, o Salvador, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele conhece perfeitamente a natureza humana. Ele conhece a cobiça. Ele conhece a carne. Ele conhece o poder do diabo, meus irmãos. E ainda mais, ele conhece o poder do mundanismo, que tanto nos atrai. Sabe por quê? Porque ele foi tentado com relação à glória deste mundo. Irmãos, por isso a palavra de Deus nos encoraja. Em Hebreus 4, a primeira parte do versículo 16: cheguemos confiadamente ao trono da graça. Que Salvador nós temos! Que salvação nós temos, irmãos! Queridos irmãos, como um ser humano pode chegar ao trono da graça, irmãos? Como, irmãos? De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, irmãos, diz que nós temos ousadia pelo sangue do Senhor para entrar no novo e vivo caminho. Porque, irmãos, lembra-se, o véu foi rasgado de alto a baixo, irmãos. Então nós podemos entrar no lugar santíssimo. É o lugar do trono da graça. Esta ousadia do capítulo 10 de Hebreus, aqui no capítulo 4, o autor diz que cheguemos confiadamente, com uma fé, uma confiança, uma certeza em nossos corações, irmãos. Então nós chegamos ali no trono da graça. Agora, irmãos, quando nós chegamos no trono da graça, irmãos, ali nós podemos entrar por nós mesmos, entrar pela nossa casa, entrar, irmãos, interceder por famílias de irmãos, interceder pela igreja, interceder por situações, por uma nação, por uma situação, por um povo. E você ali pode entrar por você mesmo, porque ali, quando você chega ao trono da graça, irmãos, de acordo com o Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você vê? Este Senhor, Ele está sentado sobre o trono chamado trono da graça, e dali você pode obter, meus amados irmãos, toda a tua ajuda, todo o teu socorro, todo o teu alívio, toda a provisão celestial sobre a tua vida. Se você tem algo no seu corpo físico, você precisa de socorro, é ali que você tem que ir, diante do trono da graça, porque ali você é ministrado, de lá procede todo o teu socorro. Se há alguma necessidade na sua alma, na sua mente, vontade, emoções, irmãos, se você está afligido, angustiado, oprimido, é ali que somos libertados, é ali que recebemos todo o nosso socorro, meus amados irmãos. Dali procede toda a ajuda divina.
há uma plenitude, como disse João, que nós temos recebido, graça sobre graça. É deste trono que todos nós recebemos o nosso socorro, a nossa libertação, a nossa salvação. Meus irmãos, você percebe? Você não precisa da psicologia acadêmica, você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa de nenhum método. Irmãos, nós não precisamos ir a nenhum outro lugar. O que a palavra de Deus nos diz é que nós podemos entrar diante do trono da graça e ali receber toda a nossa ajuda, meus irmãos. Ali você pode ser totalmente transformado. Amém? Irmãos, se você tem algum problema com a verdade, se você é alguém que ainda fala mentiras, vai diante do trono da graça, chore, ore, busque, clame, Ele vai te ouvir. Ninguém que chega diante do trono da graça será desprezado por Deus, por este Senhor tão gracioso que está sentado ali, meus irmãos. Amém. Se você tem algum problema com imoralidade, vai diante do trono da graça. Ele é aquele que pode te socorrer verdadeiramente. É isso que a Bíblia está nos revelando, irmãos. É isso que a Bíblia está nos ensinando hoje. Irmãos, aonde você está buscando até hoje o teu socorro? Se não é diante do trono da graça, eu quero te encorajar esta noite. Volte-se para esse Senhor gracioso. Vá pelo sangue do Cordeiro. Você pode ter toda a ousadia para entrar diante dele e ali clamar e ali receber toda a ajuda necessária, meus irmãos. Amém? Irmãos, se a base da nossa personalidade é um ego decaído, a base da personalidade do Senhor é o Verbo, é o Logos, irmãos. Por isso, irmãos, ele não poderia pecar. Por isso, irmãos, todos os pensamentos do Senhor eram santos, todos os desejos do Senhor eram santos, todas as suas emoções eram santas, meus irmãos, todas as suas atitudes, decisões eram santas. O Senhor, irmãos, não tinha nem motivação para pecar. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? Por outro lado, Jesus, ele era um homem de tal forma que poderia ser tentado como qualquer outro homem, porque ele nunca caiu. O Senhor era absolutamente santo, meus irmãos. Por um lado, ele não tinha nem motivação para pecar, porque ele era absolutamente santo, porque ele não tinha um ego decaído, porque ele era o Filho de Deus. Por outro lado, poderia ser tentado em todas as coisas, como qualquer outro homem. Como pode ser isso? A tua mente, a minha mente, a nossa mente consegue alcançar isso, irmãos? Isso é alto demais. É tão maravilhoso esta obra que o Senhor realizou. Por um lado, nenhuma motivação para pecar. Por outro lado, foi tentado em todas as coisas. Não procure entender com a sua mente natural. Creia na palavra de Deus, irmãos. Mas uma coisa nós podemos compreender: a tentação do Senhor Jesus, ela foi diferente da nossa tentação. A nossa tentação, irmãos, foi de dentro para fora. Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, diz assim: mas cada um é tentado, atraído e engodado, irmãos, segundo a sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Você vê? Sempre seremos tentados de dentro para fora. Outras palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: de onde procedem as saídas da vida? De onde vêm os adultérios, os assassinatos, as guerras, as pelejas, as invejas, irmãos? O Senhor disse: de dentro do coração do homem, é do coração que procede. Nós sempre seremos tentados de dentro para fora. Mas Jesus, como Ele foi tentado, meus irmãos? Como Ele foi tentado? De fora para dentro. Para Jesus, as tentações foram apresentadas naquelas diversas formas, irmãos, especialmente ali no deserto, pelo diabo. Quando você lê Mateus capítulo 4, do versículo 1 e 11, você vai ver como ele foi tentado ali em todas as coisas. Embora, irmãos, a tentação do Senhor Jesus foi diferente da nossa nesse aspecto, a nossa de dentro para fora, a dele de fora para dentro. Mas a tentação do Senhor foi absolutamente uma tentação real, porque se fosse uma tentação ilusória, irmãos, o Senhor não poderia ser um adequado intercessor. Se a tentação de Jesus fosse uma tentação ilusória, Ele não poderia socorrer-nos. Mas graças a Deus, foi tão real e Ele nunca pecou. Por isso Ele pode nos socorrer verdadeiramente. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Dê glória a Deus aí para o Senhor. Agradeça, porque o Senhor nunca pecou, irmãos. Amém. Nunca, embora foi tentado em todas as coisas, Ele nunca pecou. Irmãos, agora nós podemos avançar no segundo aspecto da encarnação do Verbo de Deus. Ver que Jesus, Ele conhece, já vimos um pouco, né? Totalmente a natureza humana, e Ele é aquele que pode nos socorrer. Agora já tem uma verdade bem fundamentada dentro de nós, que Jesus, esse Verbo que se fez carne, Ele foi um verdadeiro homem, mas nunca pecou, porém sem pecado. Agora, o segundo aspecto da encarnação do Verbo é que este Verbo, irmãos, que se fez carne, Ele conhece perfeitamente a natureza humana, e é o único que verdadeiramente pode socorrer os homens. João capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25, diz assim: e estando Ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que Ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque Ele bem sabia o que havia no homem. Meus irmãos, você vê que revelação aqui em João, dizendo que o nosso Senhor, Ele conhece perfeitamente a natureza humana. Ele conhece o que está dentro do homem. Ele conhece tudo sobre isso, irmãos. Amém, irmãos? Um outro texto coerente com este, irmãos, nós já vimos essa noite, já citamos, está em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado, padeceu. Em algumas traduções diz sofreu, e pode socorrer aos que são tentados. Irmãos, nós temos que saber quem foi esse que se encarnou, para que saibamos, irmãos, o valor da obra expiatória de Cristo na cruz. Irmãos, se Jesus foi só um homem comum, preste atenção, então a sua morte não tem poder expiatório. Não tem. Agora, se Ele foi só Deus, se Ele apenas teve uma aparência humana, como dizia aquela heresia que nós citamos no início, se Ele não foi um homem no real sentido da palavra,
então também a sua morte não tem poder expiatório. Por quê? Porque só o homem, irmãos, pode se oferecer no lugar dos homens. Agora, irmãos, não um homem comum como você e eu, mas um homem santo, puro, imaculado, irmãos, e sem defeito. É só esse homem que poderia se oferecer, totalmente santo, totalmente puro, totalmente imaculado e sem defeito, irmãos. Portanto, irmãos, as implicações dessa encarnação, elas afetam todos os outros elementos. Afetam a vida humana de Jesus, afetam os sofrimentos do Senhor Jesus, afeta a tentação de Jesus, o fato dele ter sido tentado. Irmãos, se ele é só um homem comum, então ele não pode nos socorrer na nossa tentação. Mas nós já vimos, a Bíblia nos diz que ele é um verdadeiro homem, irmãos. Ele conhece perfeitamente a natureza humana. A encarnação de Cristo foi uma encarnação real. Ele foi um homem, ele teve uma alma, mente, vontade, emoções. Ele foi tentado em todas as esferas, meus irmãos, em todas. Ele foi um homem, irmãos. Ele foi tentado na sua vontade. Por exemplo, quando Pedro disse para Jesus: não vá para a cruz, não, tem piedade de ti mesmo. Ali ele foi tentado nas suas escolhas, ele foi tentado nas suas emoções, ali naquela ocasião, ele foi tentado na sua mente, acima de tudo, irmãos. Irmãos, a mente é a parte mais importante da nossa alma. É por isso que a Bíblia diz que a nossa mente precisa ser renovada, meus irmãos. É por isso que a Bíblia diz: tudo que é santo, puro, de boa fama, ocupe o vosso pensamento. Se o inimigo tomar a nossa mente, ele tomou toda a nossa alma. Jesus foi tentado intelectualmente em muitas ocasiões, muitas, para que a sua mente fosse desviada. Por isso, nesta mesma ocasião desta tentação com Pedro, ele teve que dizer a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Isso está em Marcos capítulo 8, versículo 33. Você vê, meu irmão, ele foi tentado na sua mente, mas ele venceu, porque ele cogitava segundo a mente de Deus. Segundo a mente de Deus. Uma outra ocasião em que o Senhor Jesus foi tentado, irmãos, como diz ali em Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas. Em outra ocasião foi em João capítulo 12, quando Filipe e André vieram ao Senhor e disseram: mestre, os gregos estão aí e querem te ver. Irmãos, em outras palavras, o que eles queriam dizer era o seguinte: olha a chance que o Senhor tem, porque até aquele momento somente os judeus se interessavam pelo Senhor, mas agora os gregos querem te ver. Quem eram os gregos naquela época, irmãos? Os gregos eram o peso da sabedoria, eram os sábios, eram os filósofos. Em outras palavras, eles estavam pedindo a Jesus: Senhor, vai lá, dá um nó na cabeça deles, mostra para eles quem é a verdadeira sabedoria, porque eles já tinham aprendido que quem estava ali era maior do que Salomão, era maior do que Jonas. Está em Mateus 12, 41 e 42. Irmãos, mas não foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor respondeu de uma tal forma para eles, irmãos, que deve ter sido terrível dentro deles e desastrosa. O Senhor respondeu assim no versículo 24: na verdade vos digo, se o grão de trigo
caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto. Irmãos, vocês já pensaram na profundidade desta resposta do Senhor? Irmãos, eu sugiro que vocês gastem tempo em casa orando sobre isso, pensando, meditando sobre esta resposta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte para Filipe e André: Filipe e André, eu não vim aqui para ensinar filosofia aos filósofos gregos, eu vim aqui para morrer. Se eu não morrer, vocês ficarão sós, mas se eu morrer, vou produzir muito fruto. Graças a Deus, ele não pecou, ele não caiu nesta tentação. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não ficamos órfãos. Amém? Você não é um órfão. Por quê? Porque o outro Consolador, o Paracletos, veio e habita em nós. Irmãos, ainda que nós podemos ter tentações a termos sentimentos de solidão, de profunda tristeza, de angústia, nós não estamos sozinhos, porque naquele dia chamado Pentecostes, a promessa foi derramada. O Espírito Santo veio e habita em nós. Você que crê em Jesus foi transformado na casa do Deus Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós, meus irmãos. Graças a Deus. Glória a Deus por esta obra tão maravilhosa. Você vê, irmãos, você não está sozinho. Olha quantas promessas da palavra de Deus. Eu vou citar algumas. O Senhor diz assim: nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Que coisa maravilhosa, irmãos. Em Mateus 28 o Senhor diz assim: e eis que estarei todos os dias convosco até a consumação dos séculos. O Salmo 23, irmãos, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, o Espírito Santo habita em nós, nós nunca ficaremos sós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Agora, irmãos, com relação a João 12, os irmãos podem ter toda a certeza que ali foi uma tentação para o Senhor. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, e aqui em João 12, ele foi tentado a ser mestre da sabedoria. Ele foi tentado, irmãos, através de Pedro, a ser desviado da cruz. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas lembre-se, sem pecado. É por isso que Isaías profetiza no capítulo 53, versículo 3, que ele foi um homem de dores e sabe o que é padecer. Meus irmãos, o Senhor sabe. Irmãos, deixa eu tomar um gole de água. Os irmãos já pensaram em alguém tão perfeito como ele, irmãos? Sendo Deus, se fez carne, um homem perfeito, vivendo no mundo imperfeito, um mundo depravado, corrompido, degenerado. Foi por isso, irmãos, que Isaías profetizou que ele foi um homem de dores. Até os mais íntimos, aqueles que ele trouxera para mais perto de si, um deles era o traidor, o outro, como já vimos, queria desviá-lo da cruz.
Os outros dois brigavam por uma posição no trono. Irmãos, que sofrimento que o Senhor teve, que Ele passou, como Ele foi tentado em todas as coisas. Irmãos, o Logos, o Verbo, que é Deus, este Deus eterno, Ele não se uniu a uma pessoa. Isso tem que ficar claro. Ele se uniu à natureza humana, irmãos, e deu personalidade a esta natureza, e tornou esta natureza pessoa. Quando o Verbo eterno se uniu à natureza humana, então uma pessoa foi constituída, a pessoa de Jesus. Por isso, esta pessoa, irmãos, ela é totalmente Deus, mas também é totalmente homem. É por isso que Mateus diz: Ele será chamado Emanuel. O que significa Emanuel? O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Ou seja, Deus se fez um homem. Veja, irmãos, Deus não se transformou num homem, Ele se encarnou, Ele assumiu a natureza humana, Ele não deixou de ser Deus, Ele passou a se expressar na forma humana, na pessoa de um homem. Amém? Está claro isso, irmãos? Quando nós comparamos os primeiros versículos de Mateus e de João, nós podemos ver algo maravilhoso nesse sentido. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. João 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veja, Mateus, assim como Marcos e Lucas, eles enfatizam a vida humana de Jesus, enquanto João enfatiza a sua divindade. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Gostaria que lêssemos agora, abra sua Bíblia, agora vamos fazer uma leitura, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 25, de Mateus 1. Algum irmão pode ler para nós, em alto e bom som? Bem rapidamente, para ganharmos tempo. Mateus 1, 20 a 25. Mateus 1, do 20 ao 25. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Irmãos, Jesus, esse nome que ele recebeu, literalmente significa Jeová, Salvador. Ele é o Jeová. Ele não é menos do que Deus, meus irmãos. Ele é Deus. Ele é o Deus Salvador. Ele é o Verbo que se fez carne, Jesus. Por quê? De acordo com Mateus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. É
claro que esse texto de Mateus, irmãos, se refere à profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem dará luz, concederá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Irmãos, alguns teólogos, ou muitos, não sei, mas dizem assim, eles consideram que o nascimento virginal não significa nada. Mas eu quero dizer a vocês que este fato é extremamente importante, meus irmãos. Jesus, ele foi concebido de uma forma absolutamente diferente. Ele veio para participar da essência da natureza humana. Preste atenção, não do pecado da natureza humana, irmãos. Por isso Paulo diz em Romanos 8, versículo 3, que ele assumiu a semelhança de carne pecaminosa. A aparência dele era como a nossa. Ele teve um corpo, sangue, osso. Ele teve uma alma, como já vimos, mente, vontade, emoções. Ele teve tudo o que nós temos, porém sem pecado, meus irmãos. Porém sem pecado. Irmãos, tem que ficar claro para nós que a pessoa de Cristo não está começando aqui, irmãos. Cristo é uma pessoa eterna. Aqui está começando. Aqui ele está assumindo a natureza humana. Jesus, esse é o seu nome humano, mas também esse é o Cristo eterno. Então o Cristo eterno se fez carne na pessoa de Jesus. Por isso ele recebeu este nome, irmãos. A pessoa do Verbo, a pessoa do Logos eterno, ela se tornou composta na encarnação. Amém? Mas nós já aprendemos, não são duas pessoas, é uma pessoa composta de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. De tal forma, irmãos, que a natureza divina, este Verbo eterno que é Cristo, ele se constituía na base da personalidade de Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Uma pessoa só, duas naturezas. João já deixa isso muito claro no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo é Deus, este Deus é eterno, e este Verbo que é Deus e eterno, no versículo 14, ele se fez carne. Uma pessoa só, irmãos. Graças a Deus. Ele é totalmente Deus, totalmente homem. Amém, irmãos? Até aqui então nós cobrimos, vamos dizer assim, o segundo aspecto da encarnação do Verbo. Gostaria ainda de prosseguir, porque temos tempo, ao terceiro aspecto desta encarnação. Amém? No século XIII, tinha um filósofo e um teólogo chamado Tomás de Aquino. Ele definiu duas graças no tocante à encarnação do Verbo. Não estranhe os nomes, tá, irmãos? A graça da união e a graça habitual. O que seria a graça da união? A graça da união é o seguinte, nós vamos passar mais pausadamente aqui para ficar bem claro. O que é a graça da união? É o fato, irmãos, do Logos eterno, o Verbo eterno, se unindo à natureza humana, dignificou a natureza humana até o seu ponto máximo. É claro que isso tem muita implicação para nós. Veja, o fato é um fato, o Verbo eterno ter se unido à natureza humana, irmãos. Então ele elevou a natureza humana ao seu clímax, ao seu ponto máximo, de uma tal forma que a natureza humana, na pessoa de Cristo, irmãos, se tornou objeto de culto e até mesmo
de adoração. Nós vamos ver isso já já na palavra do Senhor. Mas quanto a nós, a Bíblia diz algo bem curioso e maravilhoso ao mesmo tempo. Diz o seguinte, que a partir da nossa união com o Verbo eterno, isso a Bíblia chama de regeneração ou novo nascimento, diz que a nossa natureza humana também será dignificada, irmãos. Isso é maravilhoso, alegra-te. Esta é uma obra que para o homem era impossível, mas porque o Verbo se fez carne, esta graça aconteceu. Veja só, nosso espírito estava morto e ele foi vivificado. Isso é um fato, você medita isso em Efésios. Irmãos, agora a nossa alma, que é maculada pelo pecado, ela está sendo transformada. Porém, Deus não está transformando o pecado. O pecado permanece pecado. O que diz a Bíblia? O que é nascido da carne é carne. Deus não está transformando a carne de ninguém, irmãos, nem minha, nem a tua, de homem nenhum. A carne já foi condenada. Deus está transformando a alma, irmãos. Veja que esses termos, eles não são irrelevantes, eles são muito importantes. Preste atenção, a carne é uma coisa, a alma é outra coisa, irmãos. Agora, na medida da nossa comunhão com o Senhor, do nosso relacionamento com Jesus, a nossa alma vai sendo transformada, ao ponto da nossa mente se tornar a mente de Cristo, a nossa vontade se tornar obediente a Cristo, conformada a Cristo, as nossas emoções responder completamente a Cristo. Você vê, irmãos, como nós somos curados pelo Senhor, como todo o nosso ser pode ser transformado. Por quê? Porque Cristo, que é o Verbo eterno, se fez homem, e porque Ele dignificou na pessoa dele a natureza humana. É muito grandioso isso, irmãos, é maravilhoso. O livro de Hebreus nos diz que nele, em Jesus, nós temos uma âncora para a nossa alma. No capítulo 6 de Hebreus, do versículo 18 até o versículo 20, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio nele, em reter a promessa proposta, irmão, a promessa que nos foi proposta, a qual temos como âncora da alma, firme e segura, e penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, é glorioso isso. Veja que o autor de Hebreus, ele está enfatizando o nome humano dele, Jesus, homem que penetrou aos céus e se tornou o nosso eterno sumo sacerdote. Não é maravilhoso isso, irmãos? Há um homem nos céus que também é totalmente Deus. É maravilhoso isto. Agora, irmãos, João também afirma o seguinte na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Não é maravilhoso, irmãos? Você vê? A nossa natureza humana foi dignificada nele, em Jesus. Todo o nosso ser pode ser transformado à sua imagem. A nossa mente, vontade, emoções serão plenamente transformadas em santidade até a glória final da sua imagem. É isso que João está dizendo, irmãos. Que coisa maravilhosa! Isso me empolga muito, isso me enche, me alegra.
deve alegrar muito o teu coração. É um grande privilégio para nós isto, meus irmãos, o que a palavra de Deus está nos revelando. Irmãos, há um outro versículo em Mateus 14:33, diz assim, ó: então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que revelação que aqueles discípulos tiveram, que adoração que prestaram ao Senhor Jesus. Se os irmãos analisarem o contexto de Mateus 14, vocês poderão ter certeza que foi após Jesus ter andado sobre as águas e acalmado aquela tempestade. Agora aqui, irmãos, cabe uma pergunta muito importante: qual? Quem está sendo adorado aqui em Mateus 14:33? É claro que é uma pessoa que também é um homem. Assim, irmãos, na pessoa de Cristo, a natureza humana se tornou objeto de culto e adoração. Quantos discípulos adoraram o Senhor Jesus? Eles não estavam adorando somente o Filho de Deus, mas também estavam adorando o Filho do homem, como diz Lucas. Não é maravilhoso isso, irmãos? É muito maravilhoso. Agora, irmãos, em Apocalipse 19:10, nós podemos ver um contraste maravilhoso com relação a Mateus 14:33. No capítulo 19, versículo 10 de Apocalipse, João diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para adorar, e ele disse-me: olha, não faça isto. Eu sou teu conservo, de teus irmãos, daqueles que detêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você vê, irmãos, João estava tão maravilhado, tão extasiado com aquela visão celestial do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, que ele quis adorar o anjo. Mas o anjo disse: não faça isso. Agora, em Mateus 14:33, quando comparamos, Jesus não disse para os seus discípulos, como o anjo disse para João, que não era para adorá-lo. Por quê? Porque ele é Deus, embora também fosse um homem. Mas só Deus, irmãos, pode receber toda a adoração. Não é maravilhoso, irmãos? É isso que Tomás de Aquino chama a graça da união. Quando o Verbo eterno se uniu à natureza humana, elevou a natureza humana até o seu ponto máximo. Agora, irmãos, o mesmo Tomás de Aquino se refere a uma outra graça, que denominou a graça habitual. Isso aí, esse nome ficou um pouquinho pior, né? A graça habitual. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, irmãos: o mesmo fato do Logos eterno ter se unido à natureza humana, tornou a natureza humana a absoluta expressão do Verbo eterno. Embora a natureza humana seja frágil, irmão, pois Jesus, ele se cansou, ele chorou, ele teve fome, mas foi concedido a ele o privilégio de expressar quem Deus é. Então, irmãos, o Verbo eterno, ele pode ser expresso através das emoções humanas, dos sentimentos humanos, da mente humana, da vontade humana. Que privilégio para a natureza humana! Que privilégio para nós, que em Cristo nós podemos expressar quem Deus é, meus amados irmãos. Este é o propósito eterno de Deus: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Não é maravilhoso? Que privilégio, que obra que esse irmão está, que ele viu e que ele chama de graça habitual. Irmãos, a pessoa de Jesus, ele nunca se separou de Deus. O Deus eterno é o próprio fundamento da sua existência, meus irmãos. Em João capítulo 7, versículo 16, Jesus respondendo lhes disse: a minha doutrina
não é minha, mas é daquele que me enviou. Em João 8, no versículo 28 e 29 diz assim: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Irmãos, é muito grandioso isso. Esta mesma graça foi compartilhada conosco. Quando nós fomos colocados em Cristo, recebemos esta mesma graça, este mesmo privilégio de expressar quem Deus é. É isso que a palavra de Deus nos revela. Em 2 Pedro, irmãos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, diz assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, e pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Você vê? Nele ganhamos o mesmo privilégio de participar da natureza divina, porque com o seu divino poder nos deu tudo, irmãos, o que diz respeito à vida e à piedade. É muito maravilhoso isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 25. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade e bondade, irmãos. Contra fé, mansidão e temperança, contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, irmãos. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Queridos irmãos, a obra que este Verbo eterno fez por nós, executou por nós, é uma obra completa e absoluta, meus irmãos. Ele nos chamou simplesmente para adorá-lo por esta obra, para viver à luz dela, para crescermos na compreensão dela. Quanto mais nós crescermos na compreensão desta obra, irmãos, mais seremos transformados à sua imagem, meus queridos irmãos. É muito glorioso isto. Irmãos, até aqui nós cobrimos então esses 3 aspectos da encarnação do Verbo. Eu quero fazer uma conclusão disso. E se ainda tivermos tempo, podemos avançar um pouquinho mais após a conclusão. Mas irmãos, você vê João 1,14, e o Verbo se fez carne. Então nós podemos ver através das verdades bíblicas, ter uma revelação a respeito dessa encarnação, que Jesus Cristo, Ele foi um verdadeiro homem, mas nunca pecou, sem pecado. Ele é um homem santo, puro, imaculado, sem defeito algum. Agora, este Jesus, que é um verdadeiro homem, Ele conhece perfeitamente a natureza humana, irmãos, completamente, porque Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, porque Ele é absolutamente santo, meus irmãos. E Ele é aquele que depois da sua morte e ascensão se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, naquele trono chamado trono da graça. E Ele é o único que verdadeiramente pode socorrer o homem em todas as suas tentações. Ele pode te socorrer sempre, meus irmãos. E como se ainda isso não fosse suficiente, esta encarnação do Verbo, Ele operou uma obra tão profunda e maravilhosa, irmãos, que Ele enalteceu, elevou a natureza humana ao seu ponto máximo, ao ponto de se tornar objeto de culto e até mesmo de adoração na pessoa de Jesus Cristo. E irmãos, e ainda mais, como se isso ainda não fosse tudo,
Ele compartilhou desta mesma graça conosco, nos deu deste mesmo privilégio de que eu e você, quando somos unidos ao Verbo eterno, ganhamos o mesmo privilégio de poder expressar quem Deus é na sua plenitude, e graça sobre graça, irmãos. E ainda, irmãos, de acordo com o texto de João, da primeira carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, já falamos nesse texto: amados. Que expressão de João! Irmãos, por trás desta única palavra, para mim, está algo absolutamente maravilhoso. João, quando escreveu a primeira carta, já estava bem velhinho. Essa expressão, amados, é uma expressão de um pai, daquele que foi transformado na comunhão com seu Senhor, naquele que amadureceu com o seu Senhor. Ele já está no final da sua vida, irmãos. Ele está falando como um pai a seus filhos. Ele diz: amados. E nessa mesma carta, irmão, no capítulo 5, este mesmo João, que é um discípulo conhecido como discípulo do amor, diz: vede, com grande amor ele nos tem amado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, por trás dessa palavra ainda está toda a história de João. João foi aquele que participou, irmãos, de todo o ministério de Jesus. Ele participou de todos os ensinos. Ele viu os milagres que o Senhor operou. Ele viu o dom que o Senhor ensinou. Ele viu o amor do seu Senhor. Ele tocou na vida do seu Senhor. Como ele mesmo diz nessa carta, irmãos, a primeira carta, ele apalpou o verbo da vida. Irmãos, ele participou de todos os sofrimentos de Jesus, de todas as rejeições. João estava ali quando ele foi preso, irmãos. João estava ali quando ele foi crucificado naquela cruz. João estava presente quando ao terceiro dia ele foi ressuscitado. João estava presente em todos os ensinos do reino de Deus naqueles 40 dias depois que o Senhor ressuscitou. João estava presente depois daqueles 40 dias, quando Jesus subiu aos céus. Ele contemplou a ascensão do seu Senhor. Por isso ele diz: amados. E ainda mais, irmãos, João obedeceu, ficou em Jerusalém. Depois daqueles 40 dias, se passaram mais 10 dias. Então aconteceu o Pentecoste. João participou do Pentecoste. Ele se tornou a casa do Deus Altíssimo. Agora o Espírito Santo habita nele. João participou, irmãos, do ministério do Espírito Santo nos primeiros dias. Ele pregou, ele curou, ele revelou o Senhor pelo poder do Espírito Santo. João participou de tudo isso, irmãos. É muito grandioso. E esse privilégio foi concedido a todos nós que somos o Filho de Deus. Agora, aqui nessa primeira carta, nesse capítulo 3, no versículo 2, ele diz, depois de tudo isso, ele diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Você vê, irmãos, que obra que o Verbo eterno executou por nós. Depois de tudo isso que podemos experimentar, da plenitude que é graça sobre esta terra, todos os privilégios que recebemos em Cristo Jesus, João diz: ainda não é tudo, porque quando ele voltar, então sim, será pleno esta obra. Irmãos, que obra, que grandeza do nosso Senhor, que obra profunda que o Senhor fez por nós. Graças a Deus por esta obra. Queridos irmãos, cresça por esta obra. Louve ao Senhor pela obra que Ele fez por mim e por você. E ainda Ele está sentado naquele trono, chamado trono da graça. Apesar de toda esta obra grandiosa, você pode entrar ali e ter comunhão plena.
que você precisa para chegar ali? Somente daquilo que o Senhor Jesus realizou, do Verbo do Cordeiro de Deus, este sangue precioso, irmãos, muito precioso. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Hoje ficaremos por aqui. Se o Senhor permitir, continuaremos na próxima semana. Amém? Senhor, elevo a minha voz a Ti e Te agradeço por toda esta obra profunda, grandiosa e poderosa. E, Senhor, de acordo com a Tua palavra, temos recebido, mas também temos crido que podemos ser socorridos completamente diante do Teu trono da graça, sermos totalmente transformados, porque o Senhor nos concedeu na pessoa de Cristo o privilégio de poder ser semelhante ao Deus Altíssimo e de expressar quem Deus é. Em toda a Tua riqueza, Senhor, de toda a Tua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça. E o Senhor tem nos transformado de glória em glória e nos conduzido de triunfo em triunfo, porque Tu fizeste uma obra grandiosa e maravilhosa e eterna e absolutamente completa por todos os homens, Senhor. Graças a Deus por tudo isso. E, Senhor, nós queremos nesta noite declarar o nosso amor por Ti, porque temos visto com grande amor o Senhor tem nos amado, ao ponto de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Obrigado por este grande amor, Senhor, que nós não conquistamos, não merecíamos, mas Tu decidiste nos amar profundamente, porque Tu és amor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. E, Senhor, que todas as suas necessidades, as necessidades dos meus irmãos sejam supridas diante de Ti. Que toda a provisão celestial venha sobre os meus irmãos. Assim como eu tenho experimentado, Tu tens me sustentado, Tu tens cuidado de mim e da minha casa, Senhor. Eu tenho experimentado dessa plenitude da Tua graça, que é infinita, que é graça multiplicada, que é graça sobre graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que se torne realidade em cada um de nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.